acho que capitaneou a resistência a esse PL do estupro. Eu vi aqui que vocês conseguiram aprovar na Comissão da Legislação Participativa seu requerimento para arquivar esse PL. Teve uma grande resistência nas ruas também, teve uma reação ampla na sociedade, é, de maneira geral, assim. Você enxerga isso como uma oportunidade de, eu vou simplificar, a esquerda voltar para as ruas? Enxergo, acho que já foi, na verdade, essa oportunidade. Quem propôs o projeto de lei subestimou completamente a nossa capacidade de reação e de mobilização. Mas eu vou dizer mais, que eu acho que não só os conservadores que propuseram, eu acho que, inclusive, setores da esquerda progressista, assim, não apostaram na mobilização e se silenciaram sobre o projeto, num primeiro momento. Não me esqueço, porque isso é público também, não é nenhuma polêmica que eu estou trazendo, mas a posição oficial do governo Lula até 4 dias atrás, sei lá, agora perdi um pouco a referência, mas até poucos dias atrás, era de que não se meteria no projeto, de que não era uma questão de governo, de que não tem posição, que isso não é uma pauta de costumes e que não tem que ter, né, não temos que nos meter nisso, jogando a toalha, os caras vão ganhar, não tem o que fazer. Eles estavam preparados para aprovar o mérito. O autor do projeto, Sóstenes Cavalcante, né, do PL do Rio de Janeiro, dizia, não, a gente tem condição de aprovar, tem os 200 votos, porque, de fato, eles tinham feito um acordo grande com o Lira, que envolve, inclusive, a sucessão da presidência da Câmara. O Lira quer garantir o candidato dele, que é o Elmar Nascimento, e se ele conta com ali mais ou menos uns quase 200 votos, que tem a bancada evangélica, ele já sai na frente e ainda tira da disputa o Marcos Pereira, que é do Republicanos, que também é da bancada evangélica, mas o Marcos Pereira é ligado ao Edir Macedo e o Sóstenes é ligado ao Malafaia. Então também tem ali uma disputa de poder entre eles. O Lira viu nisso uma oportunidade. Mas aí o que aconteceu? Quando houve reação da sociedade, todos os veículos de imprensa praticamente também bateram forte, eu acho que isso também Sim, contou quando a grande mídia entra em cena, muda o cenário, né? Porque daí chega para milhões de pessoas nos lares. A gente viu Luciano Huck, Ana Maria Braga, figuras sim. assim, né? Que falam com uma dona de casa, né? E chegam, né, num outro público, para além desse que a gente dialoga mais diretamente. E aí a gente ganhou uma maioria social em torno do tema, e a rua, claro, fez toda a diferença. E aí o movimento feminista, com muita sabedoria, colocou o Fora Lira também no eixo. E aí notou as contradições, para dizer o mínimo dele, com relação ao tema, né, da esposa, etc e tal. E ele ficou incomodadíssimo, assim, ele tá furioso, tá bravo pra caramba. Eu tentei participar da reunião do Colégio de Líderes essa semana, porque eu sou uma das coordenadoras da bancada feminina, que era para levar a nossa posição. Tive a participação vetada, ele disse que não, de forma elegante, disse que era para ir um membro só, algo que não costuma acontecer, mas tá bravo, porque percebeu que sobrou para ele. A extrema-direita, mesmo que não, o projeto não avance, tem a ganhar, porque para eles querem pautar o debate, querem criar as novas lideranças e referências nesse debate obscurantista. Claro que eles queriam aprovar o mérito, mas de alguma forma conseguiram ali aglutinar os deles, né, e fazer chacrinha, espetáculo em cima do tema. Mas o Lira, sinceramente, ele entrou no alvo das ruas também, porque operou uma manobra horrível, porque sim, é o responsável pelo programa, pela pauta da Câmara, porque está negociando direitos tão importantes das mulheres, fazendo uma negociata para garantir a sucessão da mesa, então, evidentemente, sobrou para ele. Eu acho que o atual estágio é o seguinte, que com a gente, acho que foi uma conquista importante, eles estão recuados, não pautaram o mérito, porque sentiram o peso das ruas, o constrangimento de defenderem o PL do estupro, que virou esse o tema, né? Esse foi o apelido, ou dos estupradores, que seja, mas também não acho que sossegaram, até por conta do tema da eleição da mesa. Lá no final do ano, esse voto no projeto pode valer em dobro para garantir o Lira perpetuando o seu poder. Por isso que, se esse movimento, eu acredito que sim, nos colocou novamente na rua, colocou a esquerda novamente na rua,
deve servir também para nos ensinar que a gente não pode sair delas. Claro, não num estágio de mobilização semelhante, porque vai ter eleição, tem outras coisas. Mas que se esse ataque vier de novo de forma fragorosa no fim do ano, bom, a gente já aprendeu qual é o caminho e tem que repeti-lo e reciclá-lo, né, para ter força de barrá-lo novamente, né, para que ele não vá adiante no mérito. Perfeito. Sâmia, eu Muito queria insistir. superchat para a Sâmia Vai aqui, lá, só Kiko. agradecer o nosso público. Mandem mais aí para dialogar com a deputada. Diga lá, Marigoni, desculpa ter te Não, eu interrompido. quero insistir no que o Kiko falou, essa questão das ruas. A política muda quando o povo vai para a rua, e nesse caso foram as mulheres, isso é muito importante ressaltar. Mas a gente tem uma sucessão, Sâmia, que eu vejo muito positiva, que é de manifestações de rua nesse último mês. A parada LGBTQIA+, na qual você teve, foi surpreendente, quer dizer, ela sempre é crescente, mas a gente sempre pensa, depois de toda essa restrição, esse preconceito bolsonarista, ela foi maior ainda. E logo depois teve a marcha, essas manifestações das mulheres em vários estados simultaneamente. E depois a gente teve em São Paulo a marcha da maconha, que, ao contrário do que as pessoas dizem, não é a marcha pelas drogas, é a marcha contra a criminalização do usuário, e, em especial, pobres, pretos, que não têm dinheiro, que são criminalizados por estarem importando nada de maconha, que faz muito menos mal do que cachaça, por exemplo. Eu queria que você falasse disso, quer dizer, eu estou mais otimista do que há 10 dias, do que antes da marcha, por conta disso. Muita gente fala, o povo brasileiro é mole, não vai para a rua. Vai sim, se a gente tem um tema que seja sensível, como foi essa questão do estupro. É verdade, Marigoni, eu concordo com você, com o Kiko, e tinha... Alguns tentam consolidar a ideia de que só a extrema-direita consegue mobilizar e colocar a gente na rua, porque eles aprenderam também esse caminho, né, de fazer pressão social a partir de grandes mobilizações. E, veja, o Bolsonaro, ele está na defensiva, acuado desde a inelegibilidade, possibilidade de prisão, né, o avanço das investigações, é tanta mutreta que eu não sei nem por onde começar. Mas, enfim, está numa situação política, jurídica difícil. Mas o que a extrema-direita fez? Ao invés de ficar na defensiva, convocou mobilizações de rua, a gente não esquece, né, no início do ano. Claro que não teve o poder de fogo que eles já demonstraram antes, mas era gente na rua, né, gente na Paulista defendendo os golpistas, defendendo os fascistas, porque agora não tem mais segredo de quem é quem na disputa política no país. E aí algumas pessoas afirmavam, olha, eles estão indo para a rua, a gente não tem condição de fazer o mesmo. Ou então, uma outra linha de que qualquer manifestação de rua pode ser desfavorável para o governo e, portanto, fortalece a extrema-direita, como se colocar a gente na rua para reivindicar direitos e para, na prática, enfrentar o programa da extrema-direita significasse um momento de fragilidade para o governo. E eu acho que é justo o contrário, assim. Essa pauta, a PEC das praias não chegou a ter mobilização de rua, mas teve de redes, né, opinião pública, a ideia contra a privatização, acho que também foi um momento importante, assim, de virada, de disputa mesmo, sabe, de opinião, que eles precisaram ficar na defensiva. Eu acho que a gente tem que ser mais ousado, sabe, nos próximos passos, assim, não ter medo mesmo de ir para esses temas. Mas eu coloco até uma provocação, assim, entre nós, que claro que todos esses temas também têm uma relação com uma questão geral, econômica da sociedade. Você impedir as mulheres de abortar significa ou você impor uma maternidade compulsória e que elas estão ali unicamente para uma lógica da reprodução, sem que o Estado garanta assistência mínima no sentido de reduzir jornada de trabalho, garantir creche, garantir emprego, quando as mulheres se tornam da licença maternidade. Então, assim, é útil, né, para o atual estágio do capitalismo, essa lógica de exploração, você impedir o direito ao aborto. Mas não é tão imediatamente, assim, uma pauta econômica. Mas por que a gente também talvez não tenha ainda a mesma capacidade de mobilização para ataques que são profundos, assim, contra a classe? Não sei se talvez falte linkar mais, se falte mais lideranças que pautem o tema, ou se aí é mais difícil fazer uma disputa de maioria, porque da grande imprensa, por exemplo, que teve conosco, né, nessa linha, trabalha contra, mas fica assim como uma provocação mesmo. Eu sinto, por exemplo, a greve das federais, né, que está sendo muito forte, está
está no processo de encerramento, né, mas, enfim, foi forte, conquistou, mas muita gente mesmo na esquerda falou, mas não tem que entrar em greve, porque não tem que entrar em greve, porque isso enfraquece o governo. Bom, por conta da greve se conseguiu um índice melhor para os trabalhadores das universidades, agora teve um anúncio, né, de que vai ter mais investimento nos institutos federais, não sei, acho que apostar um pouco mais na luta de classes, eu diria assim, a boa e velha luta de classes.